Oi, 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 muito boa noite para você que está ligadinha aqui com a gente em mais uma edição do podcast Pode Opinar. E claro, a gente vai estar aqui conversando, batendo um papo super legal, mas eu não vou te adiantar não, sabe por quê? Porque a gente tem uns parceiros bem bacanas e eu vou te apresentar então esses parceiros, essas pessoas que nos ajudam a fazer esse podcast primeiramente. Então, ó, se liga, Fazenda Capão do Angico, orgulho mato-grossense, Capão de Angico é pecuária de elite. Fundada há mais de 50 anos, a estância é referência nacional na seleção e criação do gado Nelore. De Tudo Eletroferragens. Está pensando em construir? Na De Tudo Eletroferragens você encontra elétrica, hidráulica, acabamentos e utilidades para sua casa ou comércio. Liga lá e faz um orçamento. 659-9973-2005. Queijaria Catani, do Pontal do Marape para o mundo. Queijos artesanais de excelência com reconhecimento nacional e até internacional. Medalhas Super Ouro e Ouro. Quer encomendar um queijo? Então entre em contato pelo 659-9664-6472. Vai viajar? Então acessa aí o acheivoos.com.br, a sua solução em viagens. Você conhece a produtora Quadro a Quadro? Se não, dá uma passeada no Insta deles, porque o trabalho dessa produtora, gente, é especial. Produtora audiovisual do Keidson. O número de contato deles é o 659-9218-7966. Difante, hoje é dia de pizza, hein? Melhor pizza de Cuiabá. Tá pensando em pedir uma pizza hoje? Então liga lá. 3600-0300. Se você gosta de uma pizza bem recheada, com certeza este é o lugar. Crowley Odontologia, porque você sabe, né? Que um sorriso bonito abre portas. Lá eles cuidam da sua autoestima. Passo para agradecer, então, aos nossos patrocinadores, porque vocês sabem, né, que a gente não faz esse programa sozinho. E hoje, então, com muito prazer e alegria, eu recebo aqui, nos estúdios do podcast Pode Opinar, a Ingrid Lemos. Ingrid, muito bem-vinda! Muito obrigada. Eu que agradeço esse convite. É muito bom poder estar aqui, poder estar conversando com vocês. Vai ser um ótimo bate-papo. Agora, a gente sempre fala um pouquinho sobre os nossos entrevistados, então já vou te apresentar. Tá bom. Você, ó, cuiabana, estudante de Relações Internacionais em Curitiba, também é criadora de conteúdo, compartilha ali nas redes sociais suas experiências também. Isso aí. Né? E fala sobre política, relações internacionais, escreve artigos, faz análises. Uau, quando hein? dá, né? Quando dá. Quando tem um tempinho, a gente faz. Agora, você morava aqui em Cuiabá e teve uma virada, né? Porque você decidiu, então, estudar e foi para fora, foi para Curitiba. Isso. E aí? Choque de cultura, choque de cidade, teve? Como é que tá sendo essa experiência para você? Cara, eu acho que tem, sim. Eu acho que cuiabana é um povo muito mais caloroso, assim, é muito mais simpático. E lá eu acho que eles têm uma diferença de comportamento mesmo, né? Eu acho que eles são um pouquinho mais na deles, né? E não cumprimentam tanto, assim, que a gente cumprimenta qualquer pessoa em qualquer lugar, né? Mais caloroso por aqui, né? Cuiabana... Inclusive no clima, né? Oi, Cuiabrasa. Não, pois é. Às vezes eles falam, nossa, tá muito calor aqui e tá 25 graus, o que pra gente é... Ela nossa, praticamente batendo o queixo, né? Tá frio lá. Não, pra eles estão morrendo de calor e eu tô lá assim, gente, estou no meu habitat natural. Então, já peguei 1 grau lá. Eu acho que essa foi a maior das loucuras, assim, que passei em Curitiba. As pessoas ligam um aquecedor lá, às vezes eu ligo 2, se eu puder. Então é bem diferente, assim, é bem diferente. Mas tá sendo ótimo, eu adoro morar em Curitiba. É muito bom morar em Curitiba. Agora, outra coisa que a gente tava brincando é com relação, sai da casa de mamãe, de papai, né? Não tem mais comidinha pronta. Ah, não, tem que saber se virar, cara. E eu acho que, assim, faz parte das coisas da vida. Eu acho que faz parte das coisas da vida e é muito bom, assim, pra você tomar um pouco de vergonha na cara, sabe? Aprender a conquistar suas coisas, a se virar um pouco também. Às vezes é um pouquinho exaustivo, ainda mais pra mim, que tenho 2 empregos mais faculdade, então ainda cuidar de casa, que cuidar de casa todo mundo sabe que é uma correria, assim, né? Chega um momento também que a gente tem que amadurecer, né? E a vida vai empurrando a gente, né? Isso, então eu acho que faz parte, cara, faz parte. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do curso mesmo, né? Das relações internacionais. Eu tava até brincando com você outro dia que falei, nossa, mas que chiqueza, né? Explica pra quem tá em casa entender do que se trata esse curso.
Relações internacionais é um curso multidisciplinar, então a gente vai abordar bastante coisa, vai abordar política, vai abordar filosofia, história, economia, direito, bastante coisa a gente aborda dentro desse curso. Porque a intenção do curso é que quando você forma, você vira um internacionalista, e um internacionalista ele é como se fosse um analista internacional. É junção dessas duas palavras, e é literalmente você saber analisar o cenário geopolítico atual ou, enfim, a história como um todo, saber analisar essas questões, tanto geopolíticas, tanto econômicas, sociais, etc. Então, é realmente poder aprender e, no final, ser formado e conseguir, né, analisar esses eventos que estão acontecendo ultimamente nesse cenário geopolítico que está bem turbulento, né? Ingrid, como que você descobriu relações internacionais? Porque, assim, quando às vezes é criança, a criança se manifesta, né? E fala, não sei, eu quero ser um advogado, quero ser um bombeiro, um policial, um médico, enfim. Como é que você descobriu o curso? O que é que despertou? Como é que você descobriu? Enfim. Muito louco, né? Eu, quando era criança, eu queria ser modelo. Olha e eu só. passei muito tempo, assim, nessa jornada, tipo, querendo ser modelo e tudo mais. Tanto que depois acabei virando digital influencer. E aí, foi nisso que eu acabei começando a lidar com criação de conteúdo, né? Hoje em dia, eu mexo mais com criação de conteúdo voltado para as relações internacionais. Então, eu larguei um pouco dessa questão de modelo e tudo mais. Mas teve uma parte da minha vida que eu queria moda. Só que a gente pensa, né? Ou sempre tem alguém para orientar e chegar pra gente e falar. Pelo menos meu pai chegou pra mim e falou: mas moda não dá dinheiro e que não sei o quê. Você tem que pensar nisso também e como que você vai fazer. Preocupação natural dos pais também. Cara, eu acho que é um ponto, assim, que realmente todo mundo analisa, né? Não tem como deixar de fora, né? Por mais que a gente pense, nossa, quero seguir com isso, etc. Enfim, no final eu acabei não seguindo com a moda, por mais que eu tenha estudado bastante. Eu acabei fazendo aquelas simulações da ONU no meu colégio, que são simulações em que você participa de certos comitês, e aí cada comitê, por exemplo, é uma organização da ONU. Na ONU, nas Nações Unidas, a gente tem ou, por exemplo, o ECOSOC, que é um comitê, ou, por exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aí o meu primeiro foi um Conselho de Segurança das Nações Unidas em que o tema era sobre a guerra na Ucrânia e a Rússia, e eu tinha que representar a Ucrânia. E foi em inglês também, que eu falei, é minha primeira vez fazendo negócio, então vamos encarar, tudo. Vamos de frente. Vou entrar de cabeça mesmo, e eu falei, vou no inglês também. E eu nem falava, assim, inglês muito bem na época, eu tinha um inglês um pouco intermediário, assim, mas eu falei, não, eu vou meter o louco, eu vou pra frente. Vai ser isso. E me virei. E aí eu gostei tanto, né? E na época tinha um dos diretores desses comitês e tudo mais, ele fazia relações internacionais. E foi assim que eu descobri o curso, né? E aí, quando ele falou que existia esse curso e do que se tratava e com que se trabalhava e etc., eu falei, cara, vou levar em consideração, porque eu já estava levando moda, direito, essas coisas, dá pra se relacionar. E aí, eu já estava levando em consideração direito também. E aí, eu falei, poxa, relações internacionais é um caminho bacana, eu acho que eu vou gostar. E foi assim, cara. Aí, no final, eu acabei decidindo seguir relações internacionais. Mas você ainda tem interesse em fazer direito? Tem. Depois da faculdade? Tem. Depois que eu terminar Relações Internacionais, eu vou fazer Direito, porque dentro das Relações Internacionais, eu conheci o Direito Internacional. E aí, no Direito Internacional, a gente estuda exatamente as relações entre os estados e a gente tem as leis também, né? Tipo, a gente tem o Direito Internacional que ele vem junto com as fontes do Direito Internacional, que é tratado, convenção, a Carta das Nações Unidas, por exemplo. Então, Sim. Temos leis, temos artigos, temos coisas que regem o mundo, né? Por mais que às vezes a gente pense, poxa, tanta coisa acontecendo no mundo e a gente acha que não tem nada que rege, mas... Que não influencia aqui, que não né? influencia, mas realmente tem. Então, aí eu pretendo fazer direito para depois acabar seguindo para o direito internacional, uma pós, alguma coisa assim, para trabalhar como na advocacia internacional mesmo. E aí, esse que é o plano, assim. No momento, né? Vai que eu mudo de ideia. Vai que muda, porque também tem opção, né? Vai fazer uma pós, um MBA, natural, né? vai que eu mudo de ideia também, é natural. Natural.
Ingrid, você estava falando que é criadora de conteúdo, a sua rede social ali é super ativa, né? Quem acessar, como é que faz para acessar? E quem acessar vai ver que tipo de conteúdo ali. Eu dei uma acessadinha também, vi que tem umas fotos bem bacanas que você faz também. Cara, sabe, muita gente... Eu comecei... Então, te contar. Eu comecei a criação de conteúdo de RI muito mais por uma questão de gostar do assunto, né? E aí eu comecei a compartilhar também um pouco das coisas que eu aprendia, pra ver se eu guardava as coisas na minha cabeça, sabe? Às vezes eu ia produzir os posts e aí eu acabava, de certa forma, tendo que estudar o conteúdo para produzir esses posts. E eu acabava estudando e tudo mais, aí eu comecei a criar conteúdo assim. E aí depois muita gente começou a me perguntar, como que é o curso? Qual faculdade você faz? Se você acha que é melhor fazer relações internacionais ou se você acha que é melhor fazer direito, né? Então tem muitas dúvidas que acabam surgindo. O pessoal começou a se interessar. E o pessoal começou a se interessar. E muitas dúvidas acabam surgindo e aí o pessoal acaba vindo no meu direct e acaba questionando e pedindo conselhos também para saber qual caminho seguir, né? Ou o que fazer em relação a se vai gostar mesmo do curso, né? Porque tem gente, às vezes, que, por exemplo, acha RI um curso muito bonito, um curso muito legal, com uma proposta muito legal, mas não gosta de política, por exemplo. Aí eu falo, cara, então... larga. Não é o caminho. Não é o caminho, porque em RI eu acho que você vai ver política em toda a aula, né? A gente vê política em qualquer coisa, né? Qualquer coisa influencia envolve política. Tudo na nossa vida, na verdade. Qualquer coisa envolve política. Então, assim, relações internacionais você vai estudar ainda mais e de uma maneira muito mais aprofundada isso. Então, vai ter algum dia em alguma aula que você vai ter que discutir hoje se vamos legalizar a eutanásia ou não. Então é impossível não gostar de política e fazer RI, entendeu? Nessa troca de experiências na rede social, alguma coisa já te chamou atenção? Assim, alguma pessoa te falou alguma coisa? Ou você achou algum assunto interessante que você foi pesquisar mais? Existe alguma coisa assim? Já tive haters. Sério? A internet não tem jeito, né? Infelizmente. Eu já tive. Uma vez, cara, eu fiz, eu acho que um vídeo, assim, bem tranquilo. Era falando sobre que eu vou cursar, né, direito, vou fazer uma pós em direito internacional e que daqui 5 anos vou estar podendo prender terroristas, né? E aí a pessoa comentou, nossa, esse foi o vídeo mais israelense que eu já vi. Aí eu olhei e falei... Deu um baque, né? Aí eu olhei e falei, nossa, cara, nada a ver esse comentário. Tipo, eu fiquei, caramba, mas... Foi um desses episódios que já passei, entendeu? Rede então, social, às vezes a gente tá sujeito, não tem jeito. Então às vezes tem esses comentários muito nada a ver, entendeu? Mas acontece. Acontece. Então, de baque, já teve desses, assim, sabe? Mas não deixou de fazer, né? Não, eu acho que faz parte. Eu acho que eu me entretenho, assim, de uma certa forma. Eu começo a dar risada. Mas de baques tem esses, assim. Você fala que algumas coisas você vai estudar também pra você entender um pouco melhor, inclusive os seus posts. Mas você já escreveu artigos também, já fez análise sobre política, relações internacionais, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente também. Sim, eu acho que minha primeira análise, assim... Na verdade, a gente, internacionalista, o pessoal, né, que estuda RI, a gente tem que acabar fazendo análise o tempo todo, né? As coisas vão acontecendo e a gente tem que acabar tirando... informações ou tirando, de uma certa forma, uma opinião, uma análise sobre o que está acontecendo. E eu acho que a minha primeira análise que eu postei, assim, né, realmente fiz uma análise política e postei para todo mundo ver no LinkedIn, etc., foi recente até, e foi do primeiro discurso do Lula depois da reunião que ele teve com o presidente Donald Trump após essa reunião, ele foi e deu um discurso para a embaixada lá em Washington, na Embaixada do Brasil. E ele foi explicar, né, como foi essa reunião e do que se tratou, porque foi uma reunião que foi marcada pelo presidente Donald Trump e a gente não sabia um motivo, foi algo bem inesperado, tanto que foi categorizado assim como uma visita formal e, enfim, bem singela, do tipo, vamos só conversar, bater papo aqui, como se fosse bem tranquilo. E depois... Nunca é só isso, né? Nunca é só isso. Tanto que muita gente, na época, ainda estava bem turbulenta a questão das facções criminosas aqui no Brasil e todo esse movimento. E
foi algo que movimentou bastante quando o Donald Trump chamou para essa reunião, que todo mundo achou que seria sobre isso, né? E no final não foi sobre isso. No final foi mais sobre o tarifaço, mais sobre o PIX e sobre as terras raras, que também está sendo um assunto muito polêmico aqui em relação... A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho também. Spoilers. Que também está sendo um assunto muito polêmico, a questão das terras raras aqui no Brasil. Na prática, então, voltando à atuação aí das relações internacionais, na prática, como é essa atuação? Para quem está em casa, de repente, o pai e a mãe tem um filho lá que quer investir nessa carreira também. Então, cara, relações internacionais, ele é um curso que eu diria que ele abre muitos caminhos. Infelizmente, o mercado de trabalho é um pouco concentrado, assim. Eu não falo porque relações internacionais está categorizado, depois que o G1 postou, em ele postou um ranking das profissões de maior desemprego no Brasil. E relações internacionais está nesse top 10, está nesse ranking. Só que eu não acho que é por uma questão de desemprego. Eu acho que não acho que não tenham pessoas trabalhando, sabe? Pessoas desempregadas. Eu acho que tem pessoas, só que estão trabalhando em diversas áreas, porque a RI realmente abre... É um leque. Exato. É um leque. Igual o direito, quando você pensa, poxa, você pode trabalhar em direito com o direito internacional ou trabalhar com o direito do marketing. Assim como outras profissões, jornalismo, exatamente. Nutrição também abre Exatamente. leques. Então, exatamente. Eu acho que a RI tem esse leque e eu também acho que o mercado de trabalho é muito concentrado, tanto em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente em Brasília, porque o ministério, né, tá lá, enfim... e o presidente da República, essas questões de governo e política estão muito mais concentradas em Brasília, né? Então, mas RI é um curso que você pode seguir para uma área empresarial, seguir para uma área governamental de terceiro setor, ou seguir para concursos públicos, por exemplo, oficial de inteligência da ABIN, ou, por exemplo, diplomacia mesmo. E salário? Olha... Salário vai depender muito para o caminho que você quer seguir, né? Eu acho que... Eu já trabalhei, por exemplo, em consulado, mas foi voluntário. Mas conheço, tipo, gente que ganha um salário, assim, vamos dizer, numa média boa, vamos supor uns 5 mil por aí, e trabalha em consulado, entendeu? É um salário, uma média bacana, né? Agora, concurso, por exemplo, de diplomacia ou da ABIN, é em torno de uns 20 mil por aí. Entende? Agora, empresarial, assim, vai depender muito da empresa, para qual setor você quer seguir. Alguns PJs vão ganhar em torno de 3 a 5 mil, acredito eu. E como é que foi essa experiência no consulado, então, honorário de Luxemburgo? Cara, foi muito legal. Foi, eu acho que, assim, meu primeiro estágio e foi... Nossa, eu tenho muito orgulho, assim. Foi uma experiência muito bacana. Eu acho que foi a minha primeira experiência profissional, assim, no atendimento ao público, assim, sabe? Porque eu tinha que fazer o agendamento com todo mundo para entregar os passaportes luxemburgueses. E não só isso, como eu também... tinha que agendar, entregar esses passaportes e também avaliar todos os recibos e os passaportes, os documentos e tudo mais para ver se estava tudo certo. Então, eu meio que fazia uma análise de documento internacional também. E tinha que orientar eles também a assinar alguns recibos e etc. Que foi algo que eu aprendi, né, no início, assim, nos primeiros dias, a cônsul, né, que é a Andrea, lá de Luxemburgo, que ela acabou me orientando, né, me passando as instruções, mas que depois a gente seguiu o rumo e, assim, foi uma autonomia que eu criei ali e depois consegui fazer sozinha. Pegou o jeito. Peguei o jeito e fui fazendo sozinha. Mas foi algo bem voluntário, então eu não recebi nada, foi uma experiência bem voluntária em que eu pude adquirir muita experiência, né? Quanto tempo Exato. Você ficou? Eu fiquei uns 10 meses. E aí depois eu acabei me inserindo numa outra vaga, em um outro emprego, e aí eu acabei deixando esse de lado, porque eu não conseguia mais dar atenção tanto para eles. E aí eu só dava atenção em alguns eventos que tinha eventos culturais também, que o consulado organizava. Então, foi uns 10 meses, assim. Tá. Em relações internacionais tem essa questão, né, dos processos de imigração e tem também a questão da propriedade intelectual. Sim, trabalhei com os dois.
Na verdade, eu trabalho com os dois. E é muito bacana. Então, acho que é um bom exemplo do porquê a RI dá para seguir vários caminhos. Eu trabalho em 2 advocacias, que uma é de direito internacional privado, que é de imigração nos Estados Unidos, e a outra é de propriedade intelectual, onde eu trabalho com gestão de marcas nacionais e internacionais. Vamos explicar um pouquinho a fundo o que é a propriedade intelectual. Claro, a propriedade intelectual, por exemplo, você tem uma marca e você quer registrar ela, quer abrir essa marca e quer registrar no Brasil. E aí, normalmente, para quem não quer ter muita dor de cabeça, né, vamos supor, vai falar com um advogado ou com uma advocacia e vai falar, olha, eu quero registrar essa marca aqui e quero que vocês registrem para mim, tudo mais, esse nome e tudo mais. E aí a gente vai fazer uma busca, a gente vai ver se realmente essa marca não está no mercado para que ela não colide com outra e não tenha uma confusão do consumidor e etc. E aí a gente vai registrar essa marca para você. E aí, entrando mais num contexto internacionalista, muitas marcas querem expandir. E aí a gente tem essa internacionalização de marcas, de empresas como um todo. E aí, na propriedade intelectual, na advocacia, a gente também faz isso. Além de registrar a marca no Brasil, também faz o trabalho de registrar a marca em outros países, seja qualquer país do mundo que você desejar. Entendeu? Porque é importante ter a segurança jurídica e realmente... Exatamente. Às vezes a pessoa dá uma bobeira ali e perde a marca dela, né? Exatamente. Às vezes falta conhecimento, ou recebe, né, uma Por notificação. conta de burocracia, enfim. Exatamente, para evitar todos esses BOs. É importante ir atrás, né? Realmente. Agora, vamos imaginar, Ingrid, um cenário hipotético. Você está numa mesa importante ali de negociação. Que tema que você acha que não pode ficar de fora de jeito nenhum dessa mesa de negociação? Cara, isso é muito difícil. Tem tanta coisa, né? Cara, eu não faço ideia. De verdade, eu não faço ideia. Eu não faço ideia do que eu negociaria, assim. Porque... assim, é muito vago também, mas... E é tanta coisa que dá pra negociar, com relação às demandas no Brasil, enfim. Se fosse num contexto internacional, não sei. Mas se fosse num contexto, talvez, do Brasil, assim, numa pauta de negociação, e eu acho que talvez o que seria bom negociar pro Brasil, ou o que deveria se pensar para, vamos supor, melhorar o Brasil de certa forma, eu acho que ou seria uma pauta de educação, ou seria uma pauta mais de conscientização, muito mais voltada nessa parte da educação, porque eu acho que o Brasil ele sofre com 3 coisas, que é questão de muita corrupção e muita intolerância política mesmo, e também muita falta de educação, porque eu acho que essas coisas se conectam, né? A falta de educação acaba trazendo para a população brasileira essa questão dessa intolerância política de não conseguir ter um diálogo entre pessoas totalmente diferentes ou opiniões totalmente diferentes, e eu acho que isso acaba destruindo o conceito de democracia epistêmica, que seria a gente ter uma democracia cada vez, enfim, cada vez mais eficiente, né? E então acho que seria essencial rever essa questão, e eu acho que justamente por conta disso a gente acaba tendo muita corrupção. Acho que a gente acaba, de certa forma, tendo um posicionamento extremamente egoísta e acaba tendo essas atitudes um pouco mais corruptas, sabe? E uma coisa vai puxando a outra. Sim, exatamente. Uma coisa está interligada à outra e vai puxando a outra, exatamente. Agora a gente gosta de assuntos aqui que são polêmicos, né? Então vamos falar um pouquinho dessa questão de política. Ai, meu Deus. De política até internacional. Dar um gole na água. De política nacional. Eu queria saber de você o seguinte: como é que você avalia, então, essas relações entre o governo dos Estados Unidos e também o governo Lula, e a relação dele com o Trump? Que, na verdade, o Trump chegou a dizer que ele é volátil. E sobre o Flávio Bolsonaro, ele disse que o Flávio, então, seria inteligente e patriota. Sim, eu vi sobre isso. E eu acho muito engraçado. Eu acho que, na verdade, a gente tem que analisar e pensar que o Trump, ele é um ótimo negociador. Ele é um ótimo negociador e eu acho que a posição... E a gente tem que dizer que os Estados Unidos é protecionista, ou seja, protege o que é deles e sempre vai defender o deles. Sim, totalmente, totalmente. E eu acho que o Trump, ele é um ótimo negociador e eu acho que, juntando com essa questão de ele ser protecionista, ele vai justamente pensar na posição dos Estados Unidos. E eu acho que para ele, tanto faz se é Lula ou se é Flávio Bolsonaro. Eu não penso dessa forma. Eu acho que para ele é mais uma questão do que vai ser favorável e conveniente para ele.
Eu acho que ele pensa dessa forma e eu acho que ele se aproveita da polarização política do Brasil. Porque é um momento, né, uma crise política, eu acho que uma turbulência muito grande. E eu acho que ele se aproveita disso justamente para ter algo a mais sobre controle. Chegamos a um ponto no Brasil que famílias deixam de conversar uma com a outra. Então, totalmente. Irmãos não se conversam por causa de política, por exemplo. Totalmente, totalmente. E isso, cara, isso é uma falha muito grande no sistema. Porque a gente não vai conseguir evoluir como sociedade mesmo e também não vai conseguir evoluir como ser humano. Tanto que existe um pensador que se chama Norberto Bobbio, que ele fala justamente do quão pluralismo político é importante para que a gente evolua não só como ser humano, mas também como o sistema mesmo de um Estado e de um Estado, um mundo como um todo, né? Então, isso é um problema muito grande. Então, eu acho que, voltando para a questão do Trump, ele se aproveita dessa questão para ele impor um pouco mais de poder, um pouco mais de autoridade, um pouco mais de controle. Ele vai fazer isso e ele vai se aproveitar da polarização política do Brasil para que quando ele vê o que for mais conveniente para ele ou vai para um lado B ou ele vai para um lado Isso, inclusive, na negociação tarifária, que está em alta. Sim. Eu acho que, na verdade, a questão do tarifaço, óbvio, né? Óbvio que se liga com a política. Obviamente se liga com a política, mas eu acho que a questão da não negociação, mas a questão tarifária e a questão do Trump ter imposto essas tarifas para muitos países, na verdade, é muito mais sobre uma batalha, um jogo muito de cenário geopolítico, um cenário global mesmo. E não só porque, é algo com o Brasil. Não, eu acho que isso sabe, eu acho que esse é o ponto menor das coisas. Eu acho que a questão não está no Brasil, eu acho que a questão está numa questão de que o Trump, ele quer voltar essa visão de que os Estados Unidos ainda é a superpotência desse cenário global, desse cenário geopolítico. Tem a questão do Flávio Bolsonaro, que ele pediu, inclusive, para o Trump ele dar uma adiada nessa questão tarifária, para depois das eleições. Uhum. Na primeira vez que eu olhei isso, sabia que eu achei muito engraçado? Porque a primeira coisa que se passou pela minha cabeça foi, caraca, o cara quer, colocar o tarifaço pro mandato dele. Vamos supor que ele ganha as eleições, entendeu? Então ele quer colocar o tarifaço pro mandato dele e não pro mandato do Lula. Foi a primeira coisa que me passou pela minha cabeça. Né? Mas eu entendi que foi, por exemplo, talvez uma estratégia, né, de negociar ali para postergar, né, para adiar essa eleição, para que eles se preparassem para ver de como eles iriam agir. Ou de repente buscar essa negociação. Exatamente, de como eles iriam agir, de quais artimanhas eles iriam utilizar para lidar com essa situação com o presidente Trump, né? Só que foi algo que me questionou, assim, e é algo que, cara, infelizmente é um ponto bem delicado, porque essa questão, né, do Flávio Bolsonaro, como ele não está ligado, ou, por exemplo, ao Itamaraty ou ao presidente da República, deixa muitas questões em aberto ou muitos olhares um pouco críticos mesmos, porque seria um lobby que ele está fazendo, né? E esse lobby, né, que é essa questão de estar influenciando a algo que não é no nome do Itamaraty ou do presidente da República, possa trazer péssimos olhares aí a essas questões. Outro ponto ainda é a questão das sanções aos ministros do STF. Uhum. Pelos americanos, né? Eles pedem isso também, né? Você acha que isso, na verdade, acaba sendo estranho lá fora? Fica uma situação ruim para nós? Olha, para nós, eu não acho que fica uma situação ruim. Dependendo da posição que o Brasil tomar, pode se tornar uma posição de, deixar o Brasil numa posição de vulnerável, sabe? Dependendo do comportamento que ele tiver. Porque se espera a imparcialidade da justiça, né? Sim, enfim. Totalmente. Mas eu acho que essa questão, dependendo da posição que o Brasil tomar, né, do tipo de atitude, do tipo de postura, pode acabar deixando o Brasil vulnerável perante os Estados Unidos, né? E eu acho que esse é o problema, talvez, do presidente da República, que eu acho que, assim, às vezes eu sinto que ele tem muito peito com os Estados Unidos. E eu não acho que deveria ter, porque os Estados Unidos é um peixe muito grande. Ele é um peixe muito grande e eu não acho que a gente tem, assim, uma vara
resistente para conseguir pescar esse peixe. E como é que você acha que o Brasil é visto lá fora? Olha, lá fora, em relação a esse assunto, eu não acho que seria um problema. Num geral, acredito que vai depender de cada país. Eu acho que agora a gente deu um certo avanço com a União Europeia, já que a gente teve um novo acordo entre o Mercosul e a União Europeia, por mais que a gente ainda tenha alguns certos impasses, por exemplo, para fechar esse acordo e tudo mais, mas que a gente está avançando bem. Eu acho que, na verdade, o tarifaço que o Trump impôs acabou, talvez, criando um cenário de autoajuda, que isso existe numa teoria de relações internacionais, que é o realismo, que seria esse cenário de autoajuda entre os países, que, por conta que um país impôs tarifa em todo mundo, todos os países acabam pensando, poxa, vamos nos juntar, né, contra esse país. Então, acredito que, na verdade, acabou criando esse cenário de autoajuda e esse olhar mais para do tipo, vamos nos aliar e tentar entender essa situação em conjunto. Então, acho que o Brasil ele não tem uma visão ruim lá fora. Na verdade, o Brasil ele é muito valorizado e ele, na verdade, o Brasil ele tem uma posição muito bem diplomática. E ele é muito valorizado por isso. Tanto que o Brasil, até hoje, ele abre o discurso na Assembleia Geral da ONU justamente porque o Oswaldo de Aranha, ele foi um diplomata e criou uma representação para o Brasil, uma posição para o Brasil muito bem diplomática, entendeu? Então, na verdade, o Brasil ele é conhecido por ter posições neutras, assim, de bom gerenciamento, bem diplomático mesmo, sabe? Uhum. Então, acredito que essa questão das sanções não atrapalha a postura ou a visão que o Brasil vai ter lá fora. Até porque as sanções são mais vistas como As sanções dos Estados Unidos são mais vistas como uma infração dos assuntos internos do próprio país, do Brasil. Né? Como se fosse uma questão de infração de soberania, etc., que são coisas que estão nos artigos das Cartas das Nações Unidas. Então, não acho que essa questão, de certa forma, piore ou acabe trazendo uma visão negativa para o Brasil. E quando, na verdade, Maduro ele foi detido pelos Estados Unidos, o Lula acabou também mostrando indignação, né? Sim. E defendeu até mesmo que ele seja julgado na própria Venezuela. Uhum. Nosso governo, de repente, estar próximo ali de um cara que é considerado Sim. ditador, isso nos traz algum tipo de problema? Enfim, na sua opinião. Olha, na minha opinião, realmente essa situação em relação ao Maduro é uma situação muito polêmica, muito complicada. Porque realmente existiu, né, uma infração de soberania ali, em relação ao Trump ter entrado na Venezuela e ter tirado o Maduro de lá. Só que, cara, até quando a gente vai ficar pautando nessa questão de soberania, entendeu? Por exemplo, se a gente pautasse essa questão de soberania na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler tomou a Alemanha e tinha a Alemanha para ele, no poder para ele, a gente nunca teria tirado Hitler do poder se a gente ficasse batendo nessa tecla de soberania, entendeu? Então, assim, eu acho, obviamente, que são casos e casos, e também Estados Unidos não é qualquer mocinho do cenário geopolítico. Então, ele tem os seus motivos, né? E um dos motivos para ele ter tirado o Maduro de lá é para realmente ter o controle sobre a Venezuela, até porque a Venezuela é um território cheio de petróleo, e todo mundo sabe disso. Então, novamente, política e interesses. Exatamente, né? Como a gente conversou um pouco antes, não tem um ganha-ganha, né? Não existe ganha-ganha. Não tem aquele almoço grátis. Então, sempre tem esses interesses envolvidos e não tem nenhum mocinho, né? Não tem um lado certo e nem um lado errado também, às vezes, num cenário geopolítico. Porque, principalmente em cenários de guerras. Então, falando em guerra, o que você acha que vai virar a da Ucrânia? A da Ucrânia? Cara, pior que agora, o cenário da Ucrânia se tornou... Assim, a gente tá há anos, na verdade, né, nessa guerra na Ucrânia, mas virou muito uma batalha em questão econômica mesmo. Porque, não sei se você reparou, mas é muito recente, não sei se eles pararam a produção do diesel. Mas é por uma questão muito econômica essa questão e...
para ter um certo controle do próprio mercado interno da Rússia, né? Essa questão do diesel e tudo mais, da questão energética. Então deixou de ser uma questão política, assim, né? Uma questão de conquistar a Ucrânia, né? E de tomar a Ucrânia para si, e não ter mais essa preocupação com a OTAN, por exemplo, e começou a ser uma questão um pouco mais econômica, agora com essa questão do diesel e questões energéticas também. Mas vamos ver o que vai dar, cara, porque é uma guerra que está se perdurando aí, já tem um tempo. Agora vamos falar de um assunto que está em alta. De política para esportes. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Adoro a Copa do Mundo. Mas eu fiquei muito triste hoje, sabia? Porque eu achei que a Inglaterra ia ganhar da Argentina, cara. Mas o Messi... Eu tava até fazendo aquele efeito reverso de tipo... Porque eu torci pro Cabo Verde, perdeu. Torci pro Brasil, perdeu. Torci pro Egito, perdeu. Aí eu falei, não, vou torcer pra Argentina porque ela vai perder. Torci, não deu certo. Aí eu fiquei triste. O pessoal torceu até pra Noruega, também não deu certo. Cara, fiquei muito triste. Aí eu falei, não é possível. E como que uma Copa do Mundo, ela impacta essa questão das relações internacionais? Cara, em relações internacionais, a gente tem 2 conceitos que se chama hard power e soft power. Hard power é questão de poder militar, que é o quanto de um país tem de armamento militar, armamento bélico, essa questão mesmo, quanto de poder ele tem com relação a armas, exército e etc. E a gente tem um outro, que é soft power, que se chama poder brando, que o Josh Nye, na verdade, que criou esse conceito, ele fala sobre o poder de influência. Soft power seria um poder de influência. E explicando de uma maneira bem básica, assim, o que seria o soft power. Por exemplo, muita gente pensa nos Estados Unidos em viver um sonho americano, em ir pra lá fazer um intercâmbio, sabe? Ter aquele romancezinho colegial, viver aqueles filmes americanos, sabe? Coisa de adolescente, às vezes. Sonho, né? Exato. Então, isso é um poder de influência. Isso é uma coisa que os Estados Unidos vende pros outros pra querer ir pra lá. Pra vender uma visão dos Estados Unidos, entendeu? E não que isso, tipo, não seja... E não que isso, tipo, seja uma coisa negativa, ou sei lá, manipulação e tudo mais. Não é questão disso. É questão de, por exemplo, o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país do carnaval, o Brasil enfim... país das festas, alegria e tudo mais. Então, é uma questão de visão mesmo, de poder de influência, né? E eu acho que a Copa do Mundo, ele traz muito dessa visão e traz muitas das questões culturais, políticas também junto conosco e também traz também uma visão muito bonita, assim, né? Porque a gente tá vendo um monte de país... a gente tá vendo um monte de país juntos ali. Se unindo por um ideal. Exato, exatamente. Onde ali se esquece, às vezes, política, né? Se esquece guerra, se e esquece que inclusive, falando, já que você falou de política e Copa do Mundo, teve um atleta iraniano que fez uma carta que ele colocou no vestuário falando para que acabassem com a guerra entre o Irã e os Estados Unidos e que o amor prevaleça. Olha só. É onde eles, às vezes, têm espaço, na né? Copa do Mundo. Às vezes eles têm esse espaço, são mais respeitados ali naquele momento, que é o momento deles também, né? O foco tá nos atletas, então... Exatamente. Bacana, né? Nossa, muito bacana. Só que assim, quando a gente fala em sediar grandes eventos como a Copa do Mundo, a gente sabe que tem ali a questão de obras inacabadas, vários investimentos que se faz, né? Vale a pena, hoje em dia, sediar uma Copa do Mundo? É que no Brasil a situação é mais problemática, né? Mas sabia que eu não sei? Eu acho que... Porque eu não sei, de fato, quais são o movimento dos investimentos que envolvem uma Copa do Mundo, né? Talvez realmente tenha muitos investimentos por trás de uma questão de, tipo, organizar e criar certas campanhas de conscientização ou certos movimentos até mesmo culturais, né, pra gente gerar uma conexão entre países, etc. Ou até mesmo de meio ambiente, né, que tem uma pauta muito em alta também, já com as mudanças climáticas e muitas coisas que estão acontecendo. Exatamente nesse tema que a gente ia entrar, porque se fala ali de política, né, se fala ali de economia, né, com
com relação às pessoas que vão também. Enfim, o país acaba ganhando, né? Porque são vários turistas ali, enfim. E até a questão realmente do meio ambiente, que é uma pauta que fica em alta. Sim, exatamente. Então, talvez envolva muitas questões em relação a isso. E acho que vai ser um movimento a próxima Copa do Mundo, né? Já que ela vai ser na Europa. Então, vamos ver o que vai ser. Muito bacana isso. E agora, o que esperar dessa Copa do Mundo? Pois é, né? Na verdade, eu tô pensando ainda... não tá podendo torcer pra ninguém. Eu tô pensando ainda na Copa desse ano, né? Mas acredito que vai ser um movimento aí. Será que o Messi vai levar essa? Pois é. Eu tenho que ser internacionalista e tenho que ser imparcial, mas prefiro que a Argentina não ganhe. Tá? É apenas isso. A velha rixa. Né, gente? Vou fazer o quê? Mas não sei não, hein? O pessoal na internet tá meio bravo aí, inclusive com os juízes, que parece que tá favorecendo a Argentina. Tá, será? Pois é, e não só isso, né? Mas também eu acho que uma questão que entrou em pauta também foi a questão do racismo, né? Sim. Que muitos torcedores acabam realmente praticando, né, esse preconceito, o racismo como um todo, em cenários como esse. Isso, porque justamente a gente estava falando sobre isso, é um cenário tão de união naquele momento. Não, pois é, não só isso, mas até hoje, né, existe essas coisas. Além cara, disso. Poxa, não conseguimos evoluir ainda como ser humano, né, pelo que parece. Então, até hoje prevalece esse tipo de preconceito, isso é muito realmente decepciona, assim, desanima, sabe? Desanima. Com certeza. Pra gente finalizar, como é que você se vê, por exemplo, daqui 5 anos como profissional? Já vai ter formado, né? Ai, já vou ter formado. Em relações internacionais. Talvez em direito não. Mas RI em já. Relações internacionais, sim. Tô no meu penúltimo ano de RI, ano que vem é meu último ano, então já tô pensando até em TCC. Então, ai, meu Deus, o TCC. Pois é, mas cara, daqui 5 anos, eu pelo menos espero que eu esteja me bancando sozinha. eu pelo menos espero que eu já tenha, talvez, um emprego fixo, que eu já tenha também um arcabouço, né? Tanto acadêmico, tanto profissional, bem melhor do que hoje em dia eu tenho. Então, acho que é isso. Continuar evoluindo, continuar com muita saúde, enfim... eu acho que é sobre isso. Eu acho que é o mais importante, continuar com minha família, essas questões, mantendo boas relações. Também fazer uma pós aí, uma MBA? Ah, sim. Mestrado? Sim, pelo menos o caminho é seguir depois para direito, e depois de direito internacional mesmo, ou um mestrado ou doutorado em direito internacional penal, que aí lidaria com questões mais, por exemplo, de terrorismo, crimes de guerra, crimes internacionais contra a humanidade também, e etc. E mais para uma pegada um pouquinho mais pesada, mas mais nessa pegada aí. Ingrid, eu quero te agradecer demais por ter participado aqui com a gente. Vixe, tinha assunto para mais de metro aqui, né? Mas nosso tempo tá acabando. Se deixassem, eu ia falar de qualquer coisa. Eu ia falar até da sessão do Looney Tunes aqui, que vai ter filme agora que vão lançar também do Looney Tunes. Isso aqui faz audiência, hein? Ó, dá audiência. Pois é. Antes do podcast começar, a gente tava falando de Game of Thrones, gente. Tava, e olha que Game of uma Thrones... diversidade de informação. Sim, e olha que Game of Thrones eu acho que é um dos ótimos, assim, como que fala? Mas é uma ótima série para, por exemplo, quem faz relações internacionais... ali vai assistir, também, cara. hein? Porque é uma disputa de poder, uma disputa política também, você aprende muita coisa, assim. Com certeza. Eu assisti Eu assisti Game of Thrones estudando, fazendo faculdade, então... Muitos conceitos que eu via... A manipulação que eles fazem, a política muitos conceitos que eu via, eu olhava em relações internacionais e falava, meu Deus, olha isso. Outra visão que se tem. Tá tudo interligado. Assistindo antes e assistindo depois. Não, é muito bom. É muito verdade. Bom. É uma ótima indicação aí pra quem, né, não quer um filme talvez muito aprofundado em RI, não sei o quê, porque tem uma série, né, A Diplomata, por exemplo. Ela acho que foi uma das séries mais assistidas do mundo. Quem não assistiu, assista, apesar de que eu assisti, mas olha, aquele final foi de...
ser triste. Mas enfim. Mas não dá spoiler! Mas não dá spoiler! Mas assistam, ela realmente é muito boa. Muito boa, muito boa. Mas, Ingrid, muito obrigada mais uma vez por participar com a gente, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço, foi ótimo. Adorei as perguntas, adorei o bate-papo. Foi muito bom. Muito obrigada, de verdade. Obrigada pela presença. Obrigada. Vamos então agradecer aos nossos parceiros, porque como eu disse lá no início, a gente não faz esse programa sozinho, né? Então, Fazenda Capão do Angico, orgulho matogrossense, Capão de Angico é pecuária de elite, de tudo eletroferragem, está pensando em construir, então, gente, passa lá na loja que com certeza vocês vão gostar dos preços, pede um orçamento, liga lá, 659-9973-2005, Queijaria Catani, do Pontal do Marape para o mundo. Queijos artesanais de excelência com reconhecimento nacional e internacional. Eu, como boa mineira, amo um queijo, hein? E eu tenho certeza que você também vai gostar. Telefone 659-9664-6472. Vai viajar? Então acessa aí o acheivoos.com.br. Você conhece a produtora Quadro a Quadro? Se não, dá uma passeada lá no Insta deles, que é muito bom, gente. Esse trabalho é impecável, tá? O número de contato do Keidson é o 659-9218-7966. De Fante, melhor pizza de Cuiabá. Tá pensando em pedir uma pizza? Então liga lá. 3600-0300. E Crolha Odontologia, porque você sabe, né? Que um sorriso bonito abre portas, com certeza. Você que está em casa, muito obrigada por participar com a gente, tá aí com a gente nessa audiência, porque, olha, a gente confessa, a gente gosta de audiência, hein? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau!